Oi, boa noite, pessoal. Eu queria dar boas-vindas aqui a todos que estão assistindo e todos que vão assistir essa live no futuro. Nós estamos aqui começando a terceira live do ciclo de eventos 2024 do Letrare, Laboratório de Edição, Tradução e Revisão de Textos Acadêmicos, e pela POET, o Programa de Pós-Graduação em Estudos da Tradução. É importante também mencionar aqui que a POET começou as atividades em 2014, então, em 2024, a gente está comemorando 10 anos, né, de POET. E aí, queria deixar aqui os parabéns ao programa, aos professores e a todo mundo que fez parte disso. Estamos continuando com esse novo ciclo de eventos, que traz a possibilidade da colaboração entre discentes, egressos e docentes da POET, os bolsistas do Letrare, da Universidade Federal do Ceará, a comunidade acadêmica da UFC em geral e todos aqueles que amam as várias nuances da atividade tradutória. Esse é um espaço de troca e compartilhamento de pesquisas acadêmicas e de conhecimentos de ordem prática do fazer tradutório de cada um de nós. Espera-se que a pluralidade dos temas abordados demonstre a abrangência vasta e interdisciplinar dos estudos da tradução, que fomentem o contato entre diferentes línguas, mídias, sujeitos, culturas, modalidades e teorias. E também que sejam agradáveis 90 minutos para todos. Na live passada, nós tivemos a Artemis Cíntia Mozânio, que trabalha há mais de 15 anos com tradução e revisão audiovisual, bem como tradução e revisão técnica e literária e controle de qualidade linguístico. Ela é fundadora da microempresa Mozânio Traduções, possui experiência comprovada no fornecimento de conteúdo de alta qualidade para plataformas globais de entretenimento, empresas de mídia digital, projetos de pesquisa acadêmica e documentos oficiais para diferentes países. Ela falou sobre a correlação entre parâmetros determinados através de pesquisa na área de tradução e a padronização do material audiovisual no panorama atual e suas mudanças de acordo com o cliente final, Globoplay, Max, Netflix, Disney, etc. Eu gostaria de pedir para que vocês se inscrevam no nosso canal do YouTube, que também sigam a página do Letrare no Instagram, que é @Projeto Letrare, e ajude a gente a fazer crescer, né, esse projeto, né, e potencializar o nosso trabalho de divulgação científica. Também queria lembrar para vocês, no final da live, preencherem o formulário de presença que vai ser disponibilizado para poder receber o certificado, né, de 2 horas complementares. Eu sou o Gabriel Dutra, eu vou ser o host da live de hoje. Eu sou mestrando da POET em Estudos da Tradução e sou graduado pela Federal de Pernambuco em Filosofia e também tenho uma especialização em tradução pela FAFIRE, na Faculdade de Recife. E agora vamos ao que interessa, né? Eu queria apresentar aqui o Vicente Brasil. O Vicente é professor da UES. Só um momentinho. O Vicente é professor da UES e ele vai... perdão, eu não estou com... Só um momento. Sou professor da UES, tenho formação em filosofia, graduação em filosofia, mestrado em filosofia, doutorado em filosofia, trabalho em filosofia antiga e hoje, junto com o Gabriel e todo mundo aqui do Letrare, eu venho trabalhar e tentar discutir, conversar um pouco com vocês sobre a ideia dos processos tradutórios como aporte teórico para o desenvolvimento da pesquisa filosófica e daquela pesquisa na qual eu me vinculo mais especificamente, que é a pesquisa em filosofia antiga. Perfeito. Desculpa aí, Vicente, pelo lapso. Só para complementar com as informações aqui,
Vicente também realizou estágios de pós-doutoramento do PPG Letras e do PPG de Filosofia, ambos da UFC. E o tema, né, o título da live de hoje é Estudos Clássicos como Aparato Crítico para a Filosofia Antiga. É com você, Vicente. Valeu, Gabriel. Obrigado. Então, boa noite a todas, boa noite a todos. Uma alegria estar com vocês, uma alegria sempre poder participar de projetos de popularização e comunicação científica como esse, do Letrare. Fico muito honrado pelo convite, da possibilidade de estar aqui e, a despeito de ser de uma outra área, de um outro campo, discutir com vocês aquilo que seriam elementos que dizem respeito à minha pesquisa e ao ambiente no qual eu estou vinculado. Bom, eu começo a discussão aqui nessa noite sobre tradução e filosofia antiga, levantando o tema da questão da tradução e da tradição, entendendo que a construção do pensamento filosófico ela se dá em um grupo de estruturas que elas estão necessariamente sendo constituídas a partir de um campo interdisciplinar. Mais especificamente, com relação aos estudos em filosofia antiga, é indispensável que a gente trabalhe de saída com a ideia da língua, da cultura, da história, da tradição. Então, todas as vezes que a gente vai estudar uma obra clássica, um filósofo antigo, é inevitável que a gente se depare com essa questão, que é a questão fundamental. A tradição filosófica ela é multicultural. E sendo, por natureza, multicultural, a tradução é um processo que se impõe de modo natural. Então, é evidente que quando eu, homem, pardo, brasileiro, no século XXI, estou lendo um texto de um pensador ou de uma pensadora antiga, clássica, como Safo de Lesbos, por exemplo, poetisa que viveu por volta do século V a.C. É evidente que há um conjunto de camadas, um conjunto de elementos que se estruturam nesse modo de constituição do pensamento, que para que eu possa hoje acessar, necessariamente eu vou ter que passar por níveis de processos de tradução. Tradução que são de modo literal, de fato, da língua na qual foi produzido o texto do Platão, o texto do Aristóteles, do Epicuro, ou mesmo de um Santo Agostinho, ou de um Tomás de Aquino, onde você vai ter um conjunto de elementos que dão conta, em primeiro lugar, da diferença cultural, da diferença do idioma, da diferença do ambiente, daquilo que eu vou chamar de uma outra episteme. Então, necessariamente, os estudos filosóficos eles estão intrincados com aquilo que seria a própria possibilidade da comunicação. Então, no momento em que eu me esforço para tentar explicar e apresentar qualquer tipo de categoria, ou mais, no momento em que eu faço esse esforço de uma percepção da alteridade, onde eu tento dar conta daquilo que o outro falou, daquilo que o outro disse, e quando esse outro, então, está distante de mim, geográfica e temporalmente, milhares de anos, milhares de quilômetros, esse processo tradutivo, ele implica não apenas numa espécie de ação maquinal, onde eu pego uma inteligência artificial e aí jogo um determinado texto e rapidamente, de modo prático, de modo como se fosse natural, tivesse a transposição das ideias de modo imediato. É evidente que, a partir do momento em que eu vou passar por um processo de apreensão e compreensão de uma outra episteme, o processo tradutivo ele se coloca como um problema filosófico, como o próprio problema da comunicabilidade. Fazendo aqui uma menção rápida a um dos pensadores que eu estudo e que eu trabalho, que é o Gorgias, que ele vai discutir o problema da consistência do próprio real, daquilo que é, quando ele vai num clássico texto lá, que é denominado o Tratado do Não Ser, ele diz assim, o ser não é, e se for, ele é incognoscível, e se ele for possível de ter alguma cognoscibilidade, ele é linguisticamente impossível de ser comunicado. E aí, a partir do momento em que eu
começo a travar esses problemas da natureza da própria comunicação, a tradução ela se imbrica como um elemento fundamental. Tem uma pensadora contemporânea francesa, a professora Bárbara Cassin, que ela fez uma obra que se tornou um clássico entre nós que estudamos filosofia, que é o chamado Dicionário dos Intraduzíveis, onde ela tenta problematizar esta questão, que é uma questão fundamental. Alguns termos, alguns temas, algumas questões, elas estão postas para nós numa tal forma, de uma tal maneira, que todas as vezes que eu me coloco no processo de traduzir, parece que há algum decalque, parece que há alguma perda, parece que há algum problema, ou mais, parece que há um limite da própria compreensão enquanto tal. Vamos dar um exemplo básico, né, daqueles que a gente aprende na escola e que todo mundo aprendeu lá nas aulas de história, no ensino médio, às vezes no ensino fundamental, que o modo de articulação das unidades político-administrativas na Grécia Antiga eram denominadas de polis. E as polis, a polis é essa estrutura mínima da administração, da política, do modo de ser, do viver na Hélade, na Grécia Antiga. E aí, qual é a tradução para polis? Como é que eu defino o que é polis? E todo mundo aprendeu na escola que a tradução de polis, comumente utilizada e vulgarmente utilizada, é a cidade-estado. É aquilo que estaria para nós em equivalência ao Vaticano, ao Principado de Mônaco, uma pequena unidade territorial que tem autonomia, que tem toda uma administração capaz de ser gerenciada. Mas aí, para nós, hoje, isso parece muito etéreo. Uma cidade-estado, o que é uma cidade-estado? Que isso quer dizer? De que modo isso fala? E aí há uma discussão onde a gente põe, será que cidade-estado de fato é a melhor possibilidade de tradução? Será que se eu definir apenas como comunidade, valeria, daria mais sentido? Porque quando eu trabalho com a categoria cidade-estado, parece que a ênfase está no elemento administrativo. E quando eu coloco a natureza, por exemplo, da possibilidade de tradução como comunidade, parece que na relação intersubjetiva está uma ênfase. Ou seja, toda opção tradutiva é uma opção hermenêutica. Toda opção tradutiva é também uma assimilação na qual você se compromete com uma determinada perspectiva da realidade. Vamos dar um outro exemplo antigo para ajudar. Sofrosine. Tradicionalmente, a sofrosine é uma dessas palavras que dá problema para traduzir e ninguém sabe direito como é que traduz, e ninguém sabe direito como é que ela deve ser posta. Tradicionalmente, a gente coloca a sofrosine como autocontrole, a sofrosine como temperança, como aquela qualidade do indivíduo que é capaz de controlar a si mesmo. Por outro lado, também há textos, usos do termo sofrosine em alguns contextos, por exemplo, especificamente na obra de Platão, ali num texto chamado Primeiro Alcibíades, onde a sofrosine ela tem uma conceituação intercambiável. Ora, ela aparece sim como controle próprio, autocontrole, mas em outro momento ela aparece como autoconhecimento. E aí tem uma questão, de novo, que é uma questão de natureza filosófica, como se, por exemplo, autocontrole fosse o autoconhecimento, só se autocontrola, só é capaz de dar conta de si mesmo, para usar um outro termo, só é autárquico, só tem governo sobre si o indivíduo que é capaz de conhecer-se, de saber quem é, de entender quem é. Nesse campo, então, nós entendemos que a tradução é sempre uma opção por um modo, por um viés, por uma perspectiva de leitura da obra. Então, é claro que no melhor dos mundos possíveis, o melhor dos mundos possíveis seria esse, aquele no qual eu não precisasse traduzir, mas eu tivesse no contato com o texto, no contato com a palavra, no contato com a expressão, uma experiência
total de imersão com aquilo que é. Mas isso é impossível. Eu não vou conseguir ter, para não ficar só no mundo antigo, e fazer uma pausa nesse momento, Rafael, e aí, por favor, Gabriel, você intervém no momento que você achar necessário e pertinente. Eu dou um outro exemplo, que é o exemplo lá, já do final da modernidade no romantismo, que é do termo Aufklärung, daquilo que a gente da filosofia optou por usar majoritariamente como esclarecimento. Mas a gente aprendeu nos livros de história que o Aufklärung seria o iluminismo. E aí, o que é isso? Que coisa é essa? Que conceito é esse? Que palavra é essa que não basta apenas a simples retransmissão dela, mas que no momento em que eu decido optar por uma tradução, eu estou optando por uma leitura específica desse termo. E aí, tanto é, por exemplo, que a gente na filosofia costuma dizer que tem certos termos que são canônicos e que é melhor não traduzir. Para a maioria dos intérpretes e pesquisadores em Kant, Aufklärung é um dos termos que talvez seja melhor nem mexer nele. Deixar lá como está no alemão e tentar entender o que é que lá em 1784 o Kant pensava. Por quê? E aí eu vou abordar um outro tema que para mim é caro e tem a ver com essa live, que é o tema da comunicação científica, da possibilidade de dar conta do mundo acadêmico em outros níveis, em outros registros, de outro modo. É só lembrar que o texto, né, resposta à pergunta o que é o esclarecimento, foi um texto produzido por Kant para publicação em um jornal de grande circulação à época dele. Era como se fosse o Globo, a Folha de São Paulo, no Ceará, onde nós estamos, o Diário do Nordeste, o Povo, pedisse a uma série de indivíduos que compusessem textos explicando um mesmo tema, uma mesma questão. E aí, no caso, Kant escreveu esse texto sobre o que é o esclarecimento, que se torna um clássico na filosofia. E, de novo, tá posto nesse problema. O que seria isso? O que, de fato, é aquilo que podemos compreender como o esclarecimento ou o iluminismo, ou a gente tem que ficar mesmo no Aufklärung? Esse, por exemplo, o problema do Dasein, né? Do Dasein, lá do Heidegger. Como é que eu traduzo? É o ser aí? É presença? Como eu torno? Como é que eu faço? É melhor não fazer nenhum dos dois, nem colocar presença, nem ser aí? É melhor deixar o termo lá do alemão, mais uma vez, para usar um outro exemplo, é melhor que fique ele mesmo? Como a gente trabalha, de novo, e isso não é apenas um problema de natureza funcional, não é apenas um problema de natureza burocrático, não é apenas um problema de natureza ou arbitrário. Não. Isso implica uma maneira de compreensão da realidade, uma maneira de compreensão da obra do autor. E na medida em que eu opto por um processo tradutório, essa decisão, dessa opção, implica repercussões no modo de ler a obra, na maneira de compreender a realidade. Para dar um exemplo do latim e perguntar se você tem alguma coisa a falar, Gabriel, é para lembrar do cogito, o cogito cartesiano. A gente fala do cogito, o cogito cartesiano, que é o penso. A ideia do penso logo existe. E aí, para a gente não ficar desse problema do penso a partir de categorias contemporâneas, parece que é melhor a gente ir lá e decidir trabalhar com esse elemento naquilo, no modo que ele está lá no texto do Descartes. Ou é um problema da minha área e do meu campo, que é o problema da forma. A gente vai traduzir eidos no grego como o quê? Como forma, como ideia. Mas se for ideia, a ideia na perspectiva contemporânea como uma espécie de projeção mental, ou forma, fica claro. Ou quando eu chamo eidos de forma, as pessoas não entendem e já se popularizou teoria das ideias e é melhor do que teoria das formas. É por aí que a gente pode trabalhar o problema da tradução na filosofia. Pois é, eu não estava
Você estava falando, eu estava pensando em milhões de coisas aqui, mas eu não falei porque eu não queria interromper. Por favor, Mas, interrompa. mas assim, uma coisa que eu estava pensando, por exemplo, quando você falou sobre a questão do esclarecimento, porque às vezes, né, quando a gente lê essas coisas, não traduz o termo tal porque é melhor não traduzir, mas a gente nunca, assim, demora até a gente criar consciência, né, de por de qual é o motivo que leva a isso na realidade, né? E aí, acho que para contextualizar um pouco para o pessoal, por exemplo, com relação à ideia de esclarecimento, né, de Aufklärung, a ideia kantiana. A gente aprende na escola, né, o que é iluminismo, a gente aprende aquelas datas, aquelas motivações políticas por trás das coisas, as mudanças, o que veio, o que tinha antes, o que veio depois, tudo isso. Mas mais esclarecimento iluminado, porque também tem isso, né? É uma ideia, digamos assim, uma ideia só que é expressa através de muitas palavras diferentes. E aí, às vezes, a gente só lê essas palavras, iluminismo, esclarecimento, Aufklärung, a gente só lê essas palavras tendo uma perspectiva, digamos assim, muito parcial sobre o que é. Mas esse conceito, por exemplo, do que é esclarecimento é quando a gente utiliza também como adjetivo. Fulano é um sujeito esclarecido. A gente pode falar de uma pessoa, assim. É um conceito que ele foi, digamos assim, pensado por filósofos, né? Alguns filósofos do século, sei lá, 17, 18 pensaram esse conceito como algum tipo de ideal normativo, né? De ideal político, moral e ético e normativo, enfim. E hoje em dia, 200 anos, 300 anos depois disso, a gente utiliza esse conceito para se referir a uma outra pessoa, e caracterizar ela enquanto uma qualidade dessa pessoa. Então, estou falando isso justamente para tentar trazer um pouco dessa consciência de que essas questões não são questões simplesmente de sentido, digamos assim, de um sentido que está dentro ali do texto. E que a gente, como tradutor, tem algo não, esses sentidos eles não são restritos apenas a, digamos assim, ao interior do texto. Eles existem no mundo, eles têm uma história e boa parte desse processo também envolve justamente entender como essas palavras foram se comportando ao longo da história, né? Eu acho que, bem, eu estou falando isso não à toa, porque eu estudo hermenêutica. E, enfim, eu acho que é isso, assim, eu acho que a hermenêutica ajuda muito o trabalho do tradutor também, porque justamente ela ensina a gente a pensar sobre essa dimensão das palavras e como não existe muita diferença, na verdade, entre, digamos assim, as coisas que a gente fala, né, a maneira como a gente vê o mundo, tudo isso é determinado por conceitos e por conceitualidade. É um pouco como naquela história que as pessoas hoje em dia estão na moda de dizer, né? Que você pode ser contra a política, mas até você ser contra a política é uma posição política, digamos assim. E a mesma coisa com o conceito. A gente pode negar, mas tudo que a gente fala tem conceito. Os conceitos. E justamente do ponto de vista do que você estava falando, de uma tradição. Não do ponto de vista de uma conceitualidade pura e abstrata que estrutura, não do ponto de vista de universal, mas do ponto de vista de que são conceitos que existem na história, né? E que a gente é o fruto do que a gente está falando e pensando hoje, é um processo cumulativo, né? De séculos e séculos de histórias, de conceitos que estão por trás do que a gente está falando aí. E eu acho que, como tradutor, a gente, né, tem que... Quando a gente vai ter que traduzir, né? A gente tem que, digamos assim... Instintivamente, eu acho que a gente percebe que o resultado sai melhor quando a gente começa a pensar sobre isso. Então, acho que é por aí. Acho que é bem por aí mesmo. Sem dúvida alguma, Gabriel, porque assim, isso na verdade é uma discussão que está posta na tradução, na tradição filosófica, desde lá do Crátilo, quando o problema da linguagem está posto como um naturalismo ou um convencionalismo, né? Na discussão de dizer assim, as palavras elas traduzem a natureza da coisa ou as palavras elas são resultado de um jogo de convenção em que a gente combinou e pactuou coletivamente a maneira de designar. E aí é básico, uma busca por aquilo que você aponta, né, como se fosse uma essência da palavra, um modo indubitável, universal e inquestionável de dizer
já é uma articulação que parte de um ponto de vista de que existe alguém que é detentor desse conhecimento, que é detentor dessa conceitualização, a quem todos nós devemos prestar reverência e de quem não podemos discutir. E aí deixa de ser um problema filosófico e passa a ser um problema da recepção e da tradição. De que maneira essa tradição recepcionou? De que maneira a tradição acolheu determinados conceitos, determinadas palavras e que se cristalizou como se fosse a verdade, como se fosse o modo correto, quando não passa de uma disputa de poder, de uma época, de um momento que espelha, que demonstra uma determinada natureza, uma determinada episteme. É a tese básica de que as palavras e os conceitos eles são polissêmicos, por natureza, e que todo estabelecimento de definição ele é fruto de uma disputa. Ele é fruto de um agon, ele é fruto de uma luta pelo estabelecimento para dizer que isto é diferente daquilo, e neste processo, na linguagem comum, se expõe também na construção da própria reflexão. E, mais uma vez, a partir disso, com uma determinada intencionalidade, com um determinado viés, com uma determinada carga da tradição. Então, não se deve imaginar que o processo é aleatório, ou mais, que o processo é como se fosse um processo em que, se eu naturalmente me dedicar, eu chegarei à tradução perfeita, a expressão plena daquilo que era o pensamento de Platão, a expressão plena daquilo que era o pensamento de Camus, de Kant. Não é possível. Talvez imaginar isso é encantar-se com uma ilusão que não é real. Por outro lado, isso não me autoriza a não valorizar o bom processo de tradução. Isso não me autoriza a achar que então qualquer um pode falar, qualquer um pode dizer, e as palavras, os conceitos ou a articulação conteudal de determinada obra pode ser apresentada de toda e qualquer forma, porque isso vai valer. Aí, mais uma vez, eu também estou partindo de um outro pressuposto teórico, segundo o qual é como se eu não precisasse ter nenhum tipo de compromisso com a época, com o lugar, com o espaço em que o outro está falando para tentar compreender. Por isso é que parece que os estudos tradutórios eles têm tanto a ver com também os estudos culturais. Porque imaginar uma tradução que não leva em conta a cultura, parece que é cair numa esparrela. Imaginar que é possível fazer uma transposição conceitual sem problematizar aquilo que é o mundo no qual o indivíduo vive, parece a nossa experiência de ler um texto em língua portuguesa arcaica, num português, mesmo que seja ali do início do século passado, dos idos de 1925, 1950, até da primeira metade, é um nível vocabular tão outro que parece que a gente precisa fazer a tradução da tradução. A gente precisa fazer uma atualização conceitual porque determinadas palavras caíram em desusos, porque determinados termos não expressam mais na nossa cultura aquilo que expressaria no outro mundo. E aí a gente precisa saber de que modo se traduz, de que modo se fala e de que modo se diz determinadas questões. Então, não é simplesmente achar que as transposições elas são óbvias. Elas são extremamente articuladas e penso eu, não sei se você concorda, Gabriel, que o processo hermenêutico está imbuído também de um processo político, no qual a possibilidade de compreensão do conceito está em disputa, numa disputa para saber quem, por exemplo, tem o Estatuto da Verdade, quem, por exemplo, é capaz de estabelecer aquilo que seria a forma, o caminho, o mecanismo correto de trabalhar ou discutir determinado tema. Sem dúvida eu concordo. Eu acho que assim, para ser bem sério, por um lado, eu me pergunto também, né? Recentemente eu fiz uma resenha de um livro, né, que é o Philosophy's Treason. Deixa eu ver aqui o subtítulo dele. Que é sobre tradução e filosofia. Philosophy's Treason, Studies in Philosophy and Translation.
E aí tem uma coleção de textos, e aí um desses textos foi escrito pela tradutora de Heidegger e Derrida para o russo. Ela falando sobre tradução de filosofia. E aí ela traz uma ideia que eu achei muito interessante, que o papel da tradução é criar comensurabilidades, né? É criar, digamos assim, um espaço em que aquelas palavras possam significar as mesmas coisas que palavras em outro idioma. Então a gente cria esse espaço ali onde esses textos que estão em dois idiomas diferentes, eles são comensuráveis, né? E assim, eu acho que... Mas eu fico me perguntando também, porque é um pouco sobre isso, como eu estava pensando quando você estava falando, estava pensando sobre o Heidegger, né? Porque Heidegger escreveu Ser e Tempo, ele utiliza palavras muito comuns do cotidiano, mas pela característica da língua alemã, né, de ser uma língua muito recombinável, ele pega essas palavras, como você falou, Dasein é uma palavra comum que qualquer alemão entende, sabe o que significa, sem muita, assim, não é uma palavra de nível, assim, educacionalmente elevado, né? Sim. Então, o Ser e Tempo, que é considerado um dos livros mais importantes, mais difíceis de ler também, da filosofia do século XX, ele é escrito com palavras super simples, digamos assim. Ele não exige, a princípio, no alemão, né, um nível vocabular muito grande. Agora, ele exige, né, que você tenha capacidade de você... Agora, o uso, né, os neologismos, né, as recombinações, as novas conceituações que o Heidegger vai criando, a dificuldade está nisso aí. Mas aí, quando a gente vai traduzir para o português, qual é a escolha que a gente vai tomar? A gente vai utilizar também um linguajar, digamos assim, uma linguagem comum, de fácil entendimento, quer dizer, e aí eu acho que, e aí é curioso isso, porque se fosse para pensar em termos como você estava falando, né, e levar em conta a origem, a cultura, o tempo, o lugar, eu acho curioso como, no caso da filosofia, isso pode, na verdade, no caso do Heidegger, isso pode prejudicar a compreensão do livro. Porque se você pegar o vocabulário do Heidegger, era o vocabulário do nazismo. Heidegger era nazista, né? E aí, se você for traduzir, digamos assim, dentro do tempo daquele livro, assim, não vai, digamos assim, a questão da ontologia que ele está propondo ali, né, da questão dos existenciais, o aspecto de modalidade dos existenciais, o ser no mundo, o ser para a morte, todo aquele linguajar que foi criado pela Marcia Schubach, né, que é completamente, digamos assim, artificial, que não são palavras comuns, mas que eu acho que eu também acho que distancia o texto digamos assim, um pouco da cultura, né? Ele retira algumas, digamos assim, algumas características que estavam no texto original, mas eu acho que o objetivo final, eu acho que valeu a pena, digamos assim, tipo, passar por cima dessas coisas, porque torna mais fácil a compreensão do conteúdo, digamos assim, né, filosófico da coisa. Aí não sei se deu para entender, se eu me fiz claro assim no que eu Sim, falo agora, sim, mas assim, sim. Para mim a questão. mas só para concluir, né, essa questão assim de que, por exemplo, quando eu penso em filosofia grega, né, ou até a filosofia latina, ou enfim, tudo que veio, digamos assim, até antes da modernidade. Aí é muito fácil para a gente, digamos assim, dizer, não, a gente precisa voltar lá, a gente precisa saber como era a cultura, aquele tempo e tal. Mas aí, quanto mais, assim, na minha experiência, né, quanto mais eu vejo que os textos vão ficando mais modernos, é como se a gente precisa começar a fazer escolhas mais, digamos assim, mais... Que alguma coisa vai sair prejudicada, digamos assim. E aí, assim, eu não sei, talvez seja mais uma provocação do que uma pergunta para tu, mas eu pergunto isso, porque justamente eu estudei muito Schleiermacher, né? E Sim. aí, essa questão de, justamente, de você se colocar no lugar do autor, ler como se você fizesse parte do público original que ele pretendia e tal. Assim, inconscientemente eu introjetei essas regras, mas às vezes eu percebo que nem sempre elas realmente levam ao melhor resultado do ponto de vista, assim, de um texto de filosofia, né? Porque, querendo ou não, a função é entender, né? A função maior do texto de filosofia não deixa de ser entender.
Aí eu queria saber o que é que tu acha, assim, se tu já... O que é que tu acha disso, assim? Se tu saberia dizer, tipo, se tem alguma coisa que você acha que é melhor você ir, o que você faria, por exemplo, nessa situação, como tradutor? Perfeito, perfeito. Lhe agradeço demais, Gabriel. Primeiro, estabeleço uma questão que eu acho importante e é tema de muita discussão. A despeito do nazismo do Heidegger, boa parte dos intérpretes dizem que ele não extrapola no ser e tempo. Provavelmente é resultado do processo histórico posterior. Ou seja, quando eu leio Ser e Tempo, provavelmente é bem diferente de uma leitura do Minha Luta. Então, não estaria Não, diante. é. Essa, E, essa é uma discussão. Né? Como eu leio, como eu leio a metafísica e sabendo qual é a análise que o Aristóteles tem com relação ao Estatuto das Mulheres e o Estatuto dos não gregos, e dizer que a metafísica é um livro misógino e escravista. Aí é importante a pois gente conseguir. só talvez porque quem é da filosofia já está acostumado a lidar com isso, né? Quando a gente fala, é um Sim, tema meio tabu, então quando a gente fala assim, só para lembrar, né, pessoal, assim, a Alemanha inteira foi um país nazista, então, assim, não é uma questão de, digamos assim, de demonizar, né, de ficar agindo como se fosse uma coisa cancelamento. mitológica, de um filminho de heróis e bandidos, né, onde havia o mocinho e o vilão. Heidegger viveu o tempo que ele viveu na sociedade que ele viveu e ele, enfim, eu não estou dizendo que está correto, não estou dizendo para ninguém virar nazista, mas, assim, é uma questão que precisa ser trabalhada e tratada com cuidado, né? Que não dá para, digamos assim, considerar que dá para tirar conclusões apressadas sobre a filosofia dele, porque ele, em algum momento da vida dele, participou, foi membro do Partido Nazista, né? Enfim, acho que não é o caso, né, Perfeito. parar para falar sobre isso, mas só para deixar claro que é preciso ter um pouco de consciência crítica aí com relação a isso. Assim. Perfeito. Obrigado, Gabriel. Acho que é perfeito. Agora a gente fechou. Sobre a sua questão, eu lembro de um tema, eu nem vou citar o saindo do debate, mas quem conhece os problemas de tradução, por exemplo, Deleuze tem uma discussão dessa com relação a um conceito aí que ele utiliza e que quando a gente vai tentar traduzir, parece que tem conotações e sentidos que, no mínimo, são pitorescos e estranhos. E aí os deleuzianos vão dizer que, na verdade, está associada a uma outra perspectiva, que não necessariamente a corpórea, a copulativa, mas tem outras finalidades. Bom, eu não vou entrar nesse mérito. Mas a questão para mim é clássica. Você pôs o cerne, Gabriel. Por que é que quando eu vou traduzir e trabalhar os antigos, os clássicos, os medievais, está bem claro para mim que eu preciso me dar conta do contexto histórico no qual aquilo tudo é produzido, e quando eu vou fazer a mesma coisa na contemporaneidade, eu quero gerar um espaço onde não, eu vivo no mesmo mundo que essa pessoa, então basta fazer uma transposição imediata. Isso não é real. A sua discussão sobre o ser e tempo, dizendo que talvez uma tradução que usasse termos do cotidiano não não geraria um privilégio epistêmico para o campo filosófico, é uma discussão nossa que a gente tem que lembrar, por exemplo, qual é o estatuto do texto filosófico. Qual é o estatuto do texto filosófico? Será que essa ideia do Estatuto do Texto Filosófico, ele tem, na verdade, uma característica de natureza estilística ou é mais de finalidade e intencionalidade? No seguinte campo, mais uma vez, né, eu estudo filosofia antiga, então eu discuto uma temática de Parmênides que está num poema, A Deusa. Então, sobre a natureza do Parmênides é uma poesia a deusa. Aí alguém diz, peraí, mas a ideia da filosofia não é exatamente romper com a poesia, romper com a religiosidade, romper com a mitologia? Pois é, mas esse rompimento, ele, mais uma vez, usando a categoria que você utilizou, não é de filme de bandido e mocinho que a gente vai lá, eu fiz, tô de mal de você, nunca mais falo com você. Isso é um esquematismo raso que talvez a gente usa para explicar quando você só tem 1 minuto para falar. Mas se você está numa live de popularização do conhecimento acadêmico, é meu dever dizer que a filosofia nunca abandonou o mito. Que a filosofia ela não saiu do mito ao logos, mas no logos com o mito. Basta lembrar que talvez a imagem mais clássica que a gente tem da filosofia antiga é o mito da caverna, é a alegoria da caverna. E aí eu não tenho problema nenhum em trabalhar com esse texto que é filosófico.
mas ao mesmo tempo trabalha com uma natureza imagética enorme e que está dando conta daquilo que é do cotidiano. Por uma coincidência, eu estou dando a disciplina de metafísica e hoje eu discuti com os meus alunos em sala de aula a imagem do Platão, lá no livro sexto da República, quando ele vai, 509 a em diante, onde ele vai discutir o exemplo da analogia da linha. O que é que o Platão faz? Ele usa uma imagem da geometria. E a partir da imagem da geometria, ele faz filosofia. Peraí, mas isso aí não é um estatuto de um texto filosófico, você está falando de matemática, é de geometria. E aí volto para a nossa discussão, né, que é essa discussão. Qual é o estatuto do texto filosófico que implica no elemento da tradução? Quando eu vou traduzir, se eu traduzir para termos que são do cotidiano das pessoas, eu perco qualitativamente o que é. Mais uma vez, se um alemão lendo a partir do seu cotidiano aquilo que está posto, ele pode ser enriquecido filosoficamente do texto do Heidegger. É claro que um lusofônico, um indivíduo que fala português, será também enriquecido, desde que eu seja capaz de compreender que a finalidade daquele texto não é discutir questões prosaicas. Não é discutir questões simples, mas está se elaborando uma maneira de tentar falar sobre coisas complexas através de conceitos que são simples. É o velho paradoxo da simplicidade sem ser simplório. É o básico, que deve ser um esforço nosso. Aí desculpa estar puxando o tempo todo para a antiguidade, mas como é meu campo de pesquisa, os exemplos fluem mais rápido. É o exemplo que a gente tem da nossa colega que trabalha aí no Poet, a professora Ana Maria César Pompeu, que tomou uma decisão que está influenciando a comunidade em língua portuguesa no Brasil, que ela decidiu traduzir os textos aristofânicos numa linguagem do homem popular campesino cearense. É a clássica tradução das Arcanenses, do Dionísio Matuto, do grego, original do grego, para o cearenseis. Sobre um pressuposto básico. Nós estamos diante das Arcanenses, nas rãs, nas nuvens, em toda a poesia aristofônica, nós estamos diante de um texto que é comédia. De um texto que é comédia, que era feito para ser apresentado no teatro, para as pessoas entenderem. Só que eu, leitor contemporâneo de língua portuguesa, quando tomo um texto numa tradução que não expressa ou que não se compromete com a finalidade que Aristófanes utilizou lá no século IV, século V, a pergunta, que aí volta para a sua questão, eu estou perdendo ou estou ganhando quando essa tradução vai naquele nível de um português Volpe, nível norma culta altíssima? Alguém vai dizer, mas isso aí não chega nem a ser uma tradução, é uma paráfrase. Mais uma vez, o que nós estamos diante é de de um dispositivo de poder que quer dizer qual é a forma certa de falar. E a forma certa de falar é a forma que exclui a maior parte dos indivíduos que podem ser concernidos e que se restringe a apenas um grupo específico daqueles que têm um nível vocabular X. O que parece que não é a experiência. A experiência de quem lê o Dionísio Matuto, da professora Ana Maria César Pompeu, é a experiência de um riquíssimo enriquecimento teórico a partir daquilo que é o objetivo da compreensão de um texto feito sobre uma cena campestre a partir de indivíduos que são populares. Você não está numa cena em que um diplomata está falando com um embaixador perante um filósofo. Não. Você está diante de um vendedor de salsichas que está em discussão com outro indivíduo, de um trabalhador rural, todos pessoas comuns, e quando a gente quer traduzir para o nosso português contemporâneo, a gente usa um nível que aí sim fica incompreensível. Então, para lhe dar a palavra na retomada, a gente tem esse impacto tão grande da produção da professora Ana Maria, que aqui no Nordeste já tem outras experiências de tradução para o pernambuquês, para o baianês, e já se abre agora no Brasil aquilo que está sendo chamado de tradução bárbara, que é a tradução das obras platônicas para uma perspectiva que considere o universo que ela foi feita, a partir dos personagens que
os tomaram, né? Tomou os diálogos dele. E com isso, o que, é que eu teria? Eu teria um empobrecimento ou eu teria, na verdade, a potencialização de outros atores, de outros indivíduos que não estão no círculo acadêmico dos iniciados em filosofia, de poderem também participar do debate filosófico, agora que eles estão entendendo, agora que eles compreenderam, porque eles transpuseram o primeiro problema, que era o problema do vocabulário. Eu acho que é aí que a gente trabalha. Eu acho que essa é uma sacada fundamental. Pois é, é aquela coisa, né? Como eu acho que o que Schleiermacher fala para a interpretação na hermenêutica vale também para a tradução. Sempre não existe uma tradução definitiva, né, de um texto, não existe enfim, não existe assim, novas traduções sempre são possíveis, né? Mesmo se você imaginar o mesmo lugar e o mesmo texto, no tempo a gente vai precisar de novas traduções. Então, eu acho que é por aí. Me permita, Gabriel, só essa intervenção. É por isso, porque não foi o texto que mudou, mas é a recepção do texto que mudou. Exatamente. O texto está lá, o registro ficou lá, mas a recepção é diferente. A comunidade que recebe é outra. E se a comunidade que recebe é outra, é preciso um esforço tradutivo, tradutório, de fazer com que aquilo seja inteligível. O princípio da comensurabilidade é necessário. Se isso é possível, é uma outra discussão. Se isso é possível, é uma outra discussão. Mas isso é o nosso horizonte. É o nosso horizonte. Pois é. Exatamente. Eu acho engraçado que, e assim, não é querendo, sei lá, fazer pouco caso ou diminuir o trabalho de ninguém, mas eu acho um pouco engraçado, desde que eu comecei a vir para a tradução, né, eu acho que às vezes as pessoas se perdem um pouco nos conceitos, assim, e se esquecem também um pouco do que é, assim, de por que a gente traduz, de onde começa isso, assim. Porque eu tenho muito claro para mim, assim, que, tipo, por que a gente precisa traduzir um texto? Eu sei, por exemplo, Gabriel, sei ler em inglês e sei ler em alemão. Eu tive essa sorte na vida de aprender esses idiomas e eu consigo ler um texto nesses idiomas. Muita gente não consegue ler, por exemplo, em inglês. E aí, quando eu estou lendo um artigo, sei lá, digamos, um artigo, por exemplo, que eu já traduzi um artigo de filosofia da mente, por exemplo. E aí, quando eu estou lendo, eu entendo o artigo, eu entendo várias palavras que estão ali, que são da cultura desse idioma que eu estou lendo, eu ativo uma série de conhecimentos que, digamos assim, vão além do meu mundo de português para que eu possa entender esse texto em inglês. E o que é a tradução? Para mim é simples, relativamente simples dizer o que é tradução. Tem uma pessoa que não consegue ler inglês, e o que eu vou fazer vai ser tornar que esse texto possa ser lido para essa pessoa em português. Ela não vai conseguir ler inglês, eu vou escrever esse texto em português para ela poder entender. Então, para mim, é assim que eu entendo tradução. E eu acho que isso vale para todos os tipos de tradução, qualquer texto. Claro que tipos diferentes de texto e finalidades diferentes vão envolver nesse procedimentos diferentes, mas eu acho que é basicamente isso, assim. E aí, essa questão da recepção é exatamente isso. Porque aí, quando você vai escrever, você tem que se preocupar como é que o conhecimento vai ser construído pelo leitor. E aí é nesse momento que eu acho que começa isso, né? De quando é que como é que a gente vai se preocupar com a recepção do texto. É no momento que a gente começa a pensar como é que esse texto está construindo o entendimento do leitor, né? Como é que eu vou estar construindo o entendimento do leitor através do texto. E aí eu acho que é nesse momento em que a gente começa a definir esse tipo de procedimento, por exemplo. Agora, eu acho que com relação à filosofia tem uma coisa complicada, porque, diferentemente de outras áreas de conhecimento, né, a filosofia é um campo relativamente anárquico, no sentido de que cada um dos setores, digamos assim, da filosofia, digamos assim, eles potencialmente vão ser contraditórios entre si, vão, digamos assim, reivindicar para si próprios, né, a tábua da razão, digamos assim, né. E aí eu diria que não é anárquico, eu diria que é agônico, né? É um campo de luta. É um campo de luta, talvez seja é exatamente anárquico no sentido grego da palavra.
Ok, ok, que eu ia dizer, talvez seja exatamente no contrário. É tanta gente querendo governar, e eu vou usar o Foucault, é tanta gente querendo usar o poder que aí vira esse conflito constante de saber quem institui. É o texto clássico do Foucault, a ordem do discurso, quando ele vai É, apontar os elementos da linguagem, vai dizer que um dos instrumentos é o discurso do especialista. Quando então eu digo, nem todo mundo pode acessar esse texto, só o especialista pode. Ora, quando eu gero esse dispositivo de controle, eu já excluo uma grande parte das pessoas. Aí você diz, Vicente, então você está querendo dizer para mim que não existem categorias que devem ser levadas em consideração para a leitura de um texto que um especialista vai ter. Quer dizer que a leitura de alguém que é um filósofo vai ser a mesma leitura de alguém que não é um filósofo em todos os textos? Claro que não, eu estou considerando todas as diferenças, mas o que eu não posso é vedar o acesso. e também, digamos assim, fechar os olhos para as relações de poder que existem, né? Porque, assim, eu super concordo por exemplo, assim, eu estudo hermenêutica, mas eu adoro ler sobre pós-estruturalismo. Mas acho que o problema é justamente no fato de que, assim, é racional e ainda assim é violento, né? Tipo aquela questão do Adorno, de que no fundo de qualquer princípio de racionalidade sempre haveria um pano de fundo de violência. Sim. Eu acho que o problema é esse, né? Que o problema é É que a técnica, né? O problema da técnica. não dá para a gente abandonar a razão, não dá para a gente abandonar o discurso especialista, né? Eu acho que teve uma coisa que o bolsonarismo ensinou para a gente foi isso. Enfim, mas é ter consciência de que existem relações de poder aí, né? Que isso cria hierarquias, cria, como é que se diz? Isso cria silenciamentos, né? Isso cria possibilidades de fala ou não, isso limita acessos, né? Isso limita circulações em espaços. Então, assim, claro, ter consciência de tudo isso, mas eu acho problemático também supor que é possível, digamos assim, abandonar completamente digamos assim, falando, por exemplo, aqui com relação ao discurso de especialista, porque eu estou pensando até nos estudos de tradução, né? Eu estou meio que migrando realmente para o estudo de tradução e, assim, no estudo de tradução também não tem, do ponto de vista da teoria, não tem muita unidade. Só que é um campo disciplinar, né? Não é uma área do saber, como é a filosofia. A tradução é um campo disciplinar, então isso na verdade é só caos mesmo. E aí eu acho assim, é entender que o discurso especialista, né, o discurso teoricamente bem fundamentado, ele tem o seu valor, no sentido de, por exemplo, o que os alunos querem é uma teoria bem explicada, por exemplo. O que o processo educacional precisa é de uma teoria bem fundamentada, por exemplo. Assim que o conhecimento avança. É, Então, o enfim. que você utiliza, obrigado, Gabriel, você utiliza, por exemplo, agora para mim é absolutamente feliz, porque me dá a oportunidade de falar daquele processo que acontecia na antiguidade, de um que você tocou, e eu quero também falar na contemporaneidade, que é aquela hipótese de que o Platão, isso se naturalizou na antiguidade como a teoria dos textos não escritos do Platão, a teoria de que há um Platão que está posto na oralidade e que eu consigo captar essa oralidade a partir de marcas da oralidade que estão no diálogo, mas que as doutrinas não escritas de Platão são as verdadeiras doutrinas, que inclusive eram e aí, só para dizer, a gente usa doutrinas, mas eu prefiro usar teoria, né? As teorias não escritas, que doutrina é tão religiosa. As teorias não escritas de Platão seriam a parte fundamental do platonismo e que não nos chegou. O que chegou a nós é só o texto para iniciantes. É o mesmo, a categorização de que quem precisa de alguma coisa escrita, quem precisa de um roteiro escrito é quem está iniciando o negócio. Então tem que ter ali a pesca, tem que ter o roteiro escrito. Sim. Então para quem está entrando na academia, precisa disso. Mas para quem já sabe, para quem já tem a vivência, então a gente não a tese, né, de que você não precisa deixar as coisas pormenorizadas por escrito, elas já estão num outro patamar posto. Dito isso,
volto lá para o nosso debate da contemporaneidade, que é o motivo dessa live, né? Para que a gente está fazendo uma live? Por que você que é mestrando em estudos de tradução, por que eu, que sou professor da universidade, estou aqui 1h dessa, 6 horas da noite, produzindo material que vai ficar disponível aí durante décadas na internet, com o intuito de popularizar o saber acadêmico, para dizer que todos podemos acessá-lo e que todos temos direito de acessá-lo e que ele tem o seu valor e que a gente não pode cair na esparrela de que aquilo que se produz no WhatsApp e que se dissemina com a intencionalidade obscurantista para a manipulação do outro, tem o mesmo poder daquilo que é um conhecimento, um saber que passa por toda uma verificação, que passa por toda uma análise crítica, que passa por todo um processo de, como diria um Popper da vida, ou de refutação, de ataque, de verificação, para então ficar, posso dizer, por enquanto estabelecido, para uma nova avaliação posterior. Então, Thomas Kuhn, né, da refutação. Ora, a ideia é simples, é entender, e aí eu vou trazer para o campo da tradução. Né? A ideia é simples, a tradução está estabelecida, mas nunca vai ter a tradução standard. Essa é a ideia, talvez, que a gente precisa reconhecer. Não existe tradução standard. Por quê? Porque nós vamos precisar de traduções que se atualizem para a realidade, para o mundo, para o universo dos indivíduos. E aí é só a gente entender um problema da minha área, que é a tradução do Aner e do André, do Andréia e do Antropos, né? Que comumente as pessoas traduziam o Antropos por o homem, o homem, o homem. E cada vez mais a gente está entendendo nessa sociedade em que a gente vive, que quando o texto não coloca lá que é o macho, que é o Andréia, que é o masculino, eu não devo traduzir aquilo que está como Antropos como homem, eu devo traduzir como humanidade, como humano, para dar conta de que aquele debate não está circunscrito ao universo misógino, mas que dá conta de outras subjetividades, de outras existências que a antiguidade coloca, que talvez na história da recepção foram excluídas, silenciadas, apagadas, mas que estavam desde sempre lá, porque os teóricos não optaram, porque o filósofo não optou, porque os pensadores não optaram por usar o macho, o masculino, mas o Andréia, mas eles optaram por usar o Antropos. E na hora que usa o Antropos, ele está já dando conta de uma multiplicidade, de uma abertura que está para além de uma limitação de gênero, que era um problema que não se colocava até, não sei, 50 anos atrás. E hoje é uma questão para nós pacificada, que eu não devo traduzir por homem, devo traduzir por humano, para dar conta dessa abrangência do humano, que nem está mais necessariamente restrito a um binarismo, que inclusive amplia-se para todo o guarda-chuva de potenciais existências que estão lá, sendo que são existências humanas. Ponto. Dito isso, está aí a atualidade, né? Porque parte da discussão, Gabriel, que alguém diz assim, o trabalho do tradutor é um trabalho inglório, porque depois que alguém traduziu um texto a primeira vez, não tem mais o que fazer, ninguém mais precisa traduzir. É um ingênuo quem diz isso. É pura ingenuidade quem diz isso. Por quê? Porque é nesse contínuo, talvez essa é a questão, né? É nesse devir da tradução que se constitui a potência tradutória. É quando eu entendo que aquilo que está dado não é cristalizado. Porque eu não sou cristalizado. Porque o mundo em que eu vivo não está cristalizado. Ele é puro dinamismo. E com isso eu não estou dizendo que não há critérios. Aí, se eu quiser, eu vou puxar da cartola um Habermas e vou dizer que basta eu entender que eu devo fazer uma tradução, chamar os concernidos, pedir que haja uma análise, uma discussão, a partir daí a gente chega naquilo que seria a possibilidade de um consenso e estabelecido aquele consenso para aquele momento, a gente segue discutindo, até a necessidade de novos concernidos discutirem novas questões e estabelecerem novos consensos. Mas isso não dá conta de um fluxismo ingênuo de dizer que não tem palavra e que a gente vai mudar tanto que é melhor ficar em silêncio. Jamais. Devemos falar. Devemos continuar traduzindo. Por favor, quem não traduz, quem achou que tem que deixar de traduzir os clássicos, os medievais, os contemporâneos, até porque já houve uma tradução e ninguém mais traduz, não faça isso. Precisamos de traduções já, hoje, agora.
Exatamente, exatamente. Só me lembra, Vicente, só me lembra uma coisa. A live é 1 hora, né? Sim. Acho que tá chegando ao final, não é isso? A princípio, estamos com 59 minutos e 48 segundos. Então, acho que eu já posso começar a fazer, a encerrar. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu não vi nenhuma pergunta aqui no chat. Chat. Então, acho que a gente já pode começar a finalizar, né? Mas só para terminar, assim, eu fiquei me perguntando, assim, e isso é uma dúvida, e aí eu pergunto até como dúvida, com relação a isso do Anthropos que você falou, mas não seria, por outro lado, não seria, por outro lado, também, digamos assim, uma forma de apagamento, colocar esse... Porque assim, tem duas coisas, né? Tem a questão do entendimento do texto, em sua potencialidade de abertura, que eu acho que foi o que você falou, que assim, eu entendo o que você falou como isso que eu disse agora, né? Como essa possibilidade de que eu vou ler o texto e eu vou ter uma ideia aberta. Então, digamos assim, é o meu direito, enquanto leitor, de ler um texto qualquer, de qualquer origem, e ter a ideia que me vier à mente, digamos assim. Não do ponto de vista de que é o que eu vou querer, mas do ponto de vista de que a gente não tem como controlar, digamos assim, né? Tipo, o pensamento, ele não tem como eu, como tradutor, querer, digamos assim, prever o que o leitor vai pensar. Então, eu não posso partir desse ponto de vista. Eu acho que é um pouco sobre isso que você estava falando, quando você falou sobre essa possibilidade, né, de um novo entendimento da palavra antropos. Mas aí, por outro lado, eu fico me perguntando, e eu pergunto até por desconhecimento, de que houve, durante séculos, essa associação, né, do homem, o homem masculino, como sendo o universal, né? Então, como é que você entende isso, assim? A partir do momento que eu deixo de traduzir o Anthropos como o homem, como é possível dizer de que não estava ali no original também? Aí, meu questionamento é esse. Não é que a tradução por humanidade que eu esteja dizendo que ela não é válida. Mas o que eu estou querendo dizer, perguntando é assim, será que não seria, digamos assim, ainda perfeitamente possível traduzir como o homem, e isso também não, digamos assim, deixaria aparente na superfície do texto essa, digamos assim, essa história que existe, né, da palavra, o homem, como sendo o universal, né, da humanidade. Me explica isso um pouco, talvez tenha alguma coisa que eu não esteja considerando, assim. Eu vou partir de um exemplo que é o meu exemplo padrão para essa questão, que é a tese da educação das mulheres na República, onde o Platão vai ali propor que parte do processo paidético de formação da Calípolis, da bela cidade, da Politeia, da República, seja também um processo que se envolva o feminino. Então, as mulheres não estão banidas do processo educacional na matriz curricular platônica da cidade ideal. Não, elas fazem parte do processo. Então, por exemplo, dando este exemplo, não há uma invisibilização completa, total, genérica e absoluta do feminino na República no processo paidético. Aí você pode dizer, mas é um determinado grupo de mulheres que participaram de determinado, daquilo que futuramente a gente vai chamar de classe social, é um determinado processo. Isso é plausível de ser discutido. O que não se pode discutir, por exemplo, é que na República o feminino aparece como uma hipótese, com uma potencialidade educativa, paidética, que, em razão disso, nesses momentos, muito melhor do que falar sobre a educação do homem, é falar sobre a educação do humano, que dá conta, neste caso, do todo. Aí você vai dizer, mas as mulheres não chegavam a ser dialetas. Por exemplo, o dialético parece que é eminentemente o macho, mas elas podiam ser guardiãs, e nesse caso, parte do processo também estava lá. Se a gente pensar nessa
formação meio hierarquizada, ou pelo menos topológica, sequencial da sociedade platônica, elas estão no segundo nível ali, elas estão tanto no primeiro nível dos artesãos, como no segundo nível das guardiãs. Então, também estaria ali um feminino. Não há uma discussão sobre a educabilidade daquilo que seria o processo das mulheres no campo da formação dos dialetos, mas dos guardiões está bem claro, porque também envolve o modo de sociedade de ser. Eu, dando este exemplo, eu quero salvar a minha argumentação de que é possível usar esse elemento. Mas concordo com você que em parte do momento, parte do tempo, em determinados autores, o antropos vai ser naturalmente traduzido por homem, para não cairmos numa espécie de anacronismo identitário, né? Mas para trabalharmos aquilo que seria um mais recorrente da época. Então, entendi. Então, também teria a questão aí da especificidade do texto, né? Também sim, entra em questão. Eu penso que sim. Legal. Chegou uma pergunta também aqui, do Nathan. Filósofos que hoje viraram sinônimo de radicalização política, como Guénon, Julius Evola, Oswald Spengler. Há uma preocupação do tradutor em como uma audiência atual pode interpretar esse material? É evidente que, dependendo de quem produziu, de quem fez o texto e a sua discussão com Sheila Imarra, né, a gente precisa considerar não só o universo de leitores, mas como também o universo do escritor, o universo do produtor do texto. E daí dizer que o texto perde a autoria e que cada um interpreta como quer, usando o seu argumento do anarquismo hermenêutico, eu acho que é ir demais, e talvez isso possa valer, talvez, eu ainda deixo em aberto, talvez isso possa valer para um texto literário, para um texto do campo do estético. Talvez, eu nem concordo plenamente com essa afirmação. Eu concordo, mas eu não posso ler uma bula. Eu também concordo muito com o seu, talvez. Eu não posso ler uma bula de remédio e dizer, não, cada um interpreta como quer. Por favor. A bula de remédio tá. Eu não posso ler um Sócrates, um Platão e tirar dali alguma teoria de natureza, por exemplo, do marxismo. Por favor. É um anacronismo que absurdo. O que não quer dizer que o jovem Marx não estudou Epicuro e, a partir da teoria do movimento dos vazios, não pôde tirar algo que depois ele vai trabalhar com o problema da liberdade. Mas, mais uma vez, há uma respeitabilidade enorme àquilo que está posto para depois uma posterior apropriação. Então, dito isto, a questão é muito simples. Sim, eu tenho que considerar, e eu preciso considerar o universo tanto do leitor como do autor, para, inclusive, achar as melhores chaves de leitura para isso. Vou dar um exemplo cotidiano, um exemplo atual também, que é a Lélia Gonzalez, quando ela vai trabalhar o conceito de português. A ideia de que há um modo de falar das comunidades afrodescendentes e que provavelmente é preciso que isso seja respeitado não como um elemento desqualificatório, mas sim como um elemento daquela comunidade, daquele povo, daquela etnia, e esses processos possam trazer a identificação da própria comunidade, nunca num sentido de rebaixamento, mas sempre da representatividade dela. Sim. Só para lembrar o pessoal que está assistindo, o formulário de presença já está disponível no chat, e aí para vocês ganharem o certificado, vocês precisam preencher o formulário. Eu também fico pensando com relação a isso, às vezes, sabe, Vicente, com relação a isso de até que ponto é possível, né? Será que quando a gente, por exemplo, se eu pegasse hoje para traduzir o Mein Kampf do Hitler, né? Assim, hipoteticamente falando, até que ponto o tradutor ele consegue, digamos assim, traduzir um texto que está num espectro político extremamente diferente do dele enquanto pessoa? Tipo, até que ponto você, enquanto tradutor, vai? Ou talvez não necessariamente, tipo assim, sei lá, pensando até em termos de diferenças filosóficas mesmo. Talvez não uma coisa tão tabu, mas assim, eu estou falando isso só para demarcar, né? Você se imaginar como um tradutor que você tem que traduzir um texto que você não concorda, ou que você não entende, ou que está, digamos assim, muito distante de você, né? Tu tem alguma experiência pessoal com isso? Ou o que é que tu acha disso, assim? Eu penso, Gabriel, que o exemplo que você coloca ele é interessante,
para a gente entender mesmo o limite dessas epistemes, né? E aí esbarra no problema da comunicabilidade mesmo. Como é que o diálogo ocorre? Porque, em última instância, traduzir é dialogar com o autor. É você entrar num diálogo profundo com o autor e naquilo que eu chamaria da questão mais relevante e importante que diz respeito ao diálogo, que é a capacidade de fato, ouvir e acolher o que o outro diz. De ter a sensibilidade de até discordar dele, mas ter a honestidade de dizer: eu discordo absolutamente do que está sendo dito, mas terei a responsabilidade de dizer da melhor forma possível como está sendo dito. E aí, isso é o processo do tradutor, que envolve a capacidade de diálogo. Parte da discussão, então, seria essa. Será que é possível dialogar com todo o espectro, com toda a episteme? É uma discussão do contemporâneo, né? É possível dialogar com um fascista? Pois é. Ou a episteme fascista, ela é tão ensimesmada, ela é tão egóica, que não há diálogo, só há imposição, só há violência, só há força. E nesse campo, o que se tem, na verdade, o que se terá, na verdade, será a transposição de todo esse conjunto de violências que se dão em vários outros níveis, também no processo tradutivo. Eu imagino que está mais próximo dessa hipótese. Eu acho que é por aí mesmo. Bem, eu acho que a gente já pode começar a encerrar então, né? Vamos dar um descanso aí para o Vicente, é sexta-feira. Então, a gente está chegando, né, infelizmente, ao final da live. Eu espero que todo mundo tenha gostado bastante. Mais uma vez, eu queria agradecer aqui ao Vicente pela presença e por ter aceitado o nosso convite de participar da live das lives do Letrare. Eu também queria só apresentar, né, as cenas do próximo capítulo. Na próxima live, quem vai apresentar vai ser a Camila Moreira. Ela é doutoranda da PEGET, da Federal de Santa Catarina. Ela é mestranda egressa da POET e é graduada em letras pela UFC, letras em inglês pela UFC. Ela é tradutora e revisora de textos e editora de revisão da revista Entre Palavras, da UFC, revisora de normas da Cadernos de Tradução, da UFSC, e ela é membro do grupo de pesquisa Literatura Brasileira em Tradução. O tema da apresentação dela vai ser Tradução de termos indígenas para o inglês e o francês. O caso de Macunaíma, 1928, Meu Tio, o Iauareté, de 1959, e Maíra, de 1976. Então é isso, queria agradecer a presença de todo mundo, agradecer mais uma vez o Vicente, agradecer ao Letrare, e até mais, pessoal. Boa noite. Tchau, uma alegria estar com todo mundo.